É inegável que o marketing digital passa por uma nova revolução. Se antes a aposta estava nas grandes campanhas com artistas e influenciadores famosos, hoje o foco das marcas está cada vez mais voltado para resultados concretos e escaláveis. Nesse cenário, programas de afiliados ganham protagonismo e levantam uma questão muito importante. Será que os afiliados já são um novo marketing de influência? Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos entender como essa estratégia de performance está transformando a relação entre marcas, criadores de conteúdo e consumidores. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 206. Afiliados são um novo marketing de influência? Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Luiz Mançanaro, diretor de serviços aos anunciantes da Awin, uma das maiores redes globais de marketing de afiliados. Com vasta experiência no setor, o Luiz vai nos contar um pouquinho como afiliados estão evoluindo e ganhando protagonismo, especialmente quando combinam conteúdo relevante, cashback, cupons e recomendação qualificada para gerar impacto real na jornada de compra. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Bem contigo? Tudo jóia. Bom, antes da gente começar a falar especificamente de marketing e dessas estratégias novas de marketing digital, eu queria pedir para você se apresentar para quem está nos ouvindo. Conta um pouquinho da sua trajetória. Maravilha. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo que está assistindo, escutando a gente. É um prazer estar aqui, estou bem animado para essa conversa. E aí, falando sobre minha trajetória, eu trabalho aqui na Awin há 12 anos, praticamente minha carreira inteira aqui dentro da empresa. Eu sempre tive, dentro da Awin, na área de serviços aos anunciantes, então principalmente na parte de account management, que foi por onde eu comecei na empresa. Por algum tempo, cheguei a cuidar de uma parte de operações, de otimização de fluxo, de automação de processo. Também olhei em algum momento da minha trajetória aqui dentro para o mercado hispânico da América, da América Central, do Sul, do Norte, das Américas em geral. E antes da Awin, eu trabalhei 2 anos e meio em um comparador de preço, no Buscapé. E é isso, depois vim para cá e fiz toda a minha carreira aqui sempre com esse foco em desenvolvimento de negócio, de frente aos anunciantes, mas partindo de uma premissa que o nosso modelo de negócio ele é um modelo de parcerias, então embora eu olhe para os objetivos finais dos anunciantes, é importante que nesse fluxo de trabalho todo mundo saia feliz. Então, tanto o anunciante, quanto o afiliado, quanto o consumidor final, que é a ponta mais importante do negócio. Muito bem, então a gente está conversando com a pessoa certa quando a nossa dúvida é qual que é o principal diferencial do marketing de afiliados em relação ao marketing de influência tradicional? Assim, o marketing de afiliados, ele é pautado em um formato tradicionalmente de remuneração pela venda, então de custo pela venda. Isso, por um lado, gera uma maior eficiência para o anunciante de uma perspectiva de geração de valor, geração de receita, mas, por outro lado, é verdade que esse processo de geração de vendas com criadores de conteúdo, com influenciadores, ele tem um grau de complexidade quando a gente olha modelos de atribuição, jornada. Então, aqui dentro da Awin e do mercado que a gente atua, a gente sempre tem esse cuidado, né, de como que a gente consegue gerar uma parceria que entregue esse objetivo de venda para o anunciante. Geralmente, quando a Awin tem um ponto de contato dentro do e-commerce, o nosso ponto de contato é uma pessoa de performance. Então, o objetivo é a geração de ROAS, geração de transação, de uma perspectiva last click. E, por outro lado, é verdade que um criador de conteúdo ele pode estar mais distante do final do funil do processo de compra. Então, acho que, de um lado, tem um trabalho nosso, a 4 mãos, junto com o anunciante, de como que a gente acelera esse processo de compra e até pensando de uma perspectiva de redução de custo, porque quando você acelera o processo de compra, consequentemente, você tem menos impactos de mídia e, para o anunciante, essa cadeia gera maior valor, né? O usuário concluindo uma compra mais rápida, ele passou por menos mídias pagas,
logo você tem uma melhor eficiência na rentabilidade da venda de determinado produto ou serviço. Mas do outro lado, poxa, quando a gente está trabalhando com alguma coisa que não é voltada na precificação, como que a gente consegue fazer um trabalho de remuneração adequada para esse criador de conteúdo para manter o relacionamento dele com a marca no longo prazo? Um ponto de vista que a gente sempre compartilha no mercado é: não adianta a relação ser boa só para afiliado. Então, você ter ali um FII mensal que você está pagando pela criação do conteúdo e na linha do tempo o anunciante não enxerga valor nesse trabalho que é feito, seja a aquisição de usuários, seja a venda do produto, enfim, diferentes métricas que o anunciante possa olhar. E o oposto também é verdadeiro. A relação não pode ser só boa para o anunciante, de ele está satisfeito porque ele está pagando um percentual da venda para o afiliado, mas se o afiliado gera tráfego e não tem venda, essa conta não vai ser adequada para esse criador de conteúdo, influenciador afiliado. Então, a gente tenta equalizar essa balança. É um processo, de uma perspectiva lógica, ele parece simples, mas ele tem um grau de complexidade muito individual aí de cada perfil de anunciante, né? Porque aqui, quando a gente olha para o nosso portfólio, a gente trabalha, enfim, com anunciantes de diferentes tamanhos, de diferente setor, com importantes varejistas, importantes marcas de moda, citando aí alguns parceiros nossos, Carrefour trabalha com a gente, Casas Bahia, Kabum, Nike, Adidas, Puma, Under Armour, Renner, C&A, Riachuelo. Então, a gente tem aí diferentes setores também. A gente pode ir para o universo de viagens com o Grupo Expedia, com Booking, com as companhias aéreas como Azul e Gol. E os processos de compra são completamente diferentes, né? O processo de decisão de compra de uma blusa em uma fast fashion, ele é muito mais ágil do que um processo de compra de uma viagem ou da troca de um eletrodoméstico de alto valor agregado. Então, o próprio comportamento dos criadores de conteúdo e dos diferentes afiliados varia completamente de acordo com o mercado que está inserido, e por isso a gente tem que ter esse entendimento aprofundado caso a caso em quem que é esse anunciante e quem que é esse criador de conteúdo, influenciador, etc. Realmente, esse processo ele parece complexo na medida em que equilibrar os interesses do anunciante junto com os interesses do produtor de conteúdo não é tão fácil, não é tão simples assim. Agora, como que você explica esse crescimento tão acelerado desse mercado de marketing de afiliados, sendo que o conceito não é um conceito novo? Talvez o que seja novo seja o processo, né, de consumo online, o processo de equilibrar esses interesses. Explica pra gente, você que está no mercado já há bastante tempo, como que você enxerga esse crescimento do mercado de afiliados? Essa pergunta ela é muito boa. Quando eu comecei a trabalhar com esse universo, lá em 2012, 2013. E no passado, o canal de afiliados ele era um canal ali de monetização de blogs, praticamente. Então, você tinha diferentes blogueiros, diferentes portais de conteúdo, e conteúdo não da forma que a gente está acostumado hoje, né, com as ferramentas do TikTok, do Instagram, conteúdo escrito mesmo, era esse o formato de blog ali mais antigo, e aí o canal de afiliados servia para fazer essa remuneração desses blogueiros. Então, era alguma coisa muito mais tímida, tanto de uma perspectiva de jornada de compra. O usuário, muitas vezes, ele começava o processo de pesquisa dele no online, concluía uma compra numa loja física. Não que isso não exista hoje, né? Acho que esse universo continua existindo, inclusive tem anunciantes que dão esses exemplos para a gente de cases muito interessantes, assim, de um consumidor ir até uma loja física depois de ser impactado por um conteúdo, de um criador de conteúdo, de um influenciador, e falar: eu gostaria dessa peça de roupa que eu vi através desse criador de conteúdo. Mas acho que no passado isso era muito mais comum. Existia uma ressalva maior das pessoas na confiabilidade de fazer uma compra online. Então, o mercado ele passa por uma transformação de sair de pequenos blogs, começam a surgir ali
no início dessa segunda década aí dos anos 2000, né, no início dos anos 10, muitos sites de cupons surgem, depois surgem plataformas de cashback, que existem aí até hoje, e são parceiros muito importantes. E aí o mercado ele vai caminhando para um universo cada vez mais robusto. Então você vê, inclusive, grandes bancos tradicionais entrando para o modelo de divulgação de mídia como um afiliado. Então a gente tem aí Banco do Brasil hoje em dia oferece cashback dentro do ambiente deles. A gente tem Banco Itaú também fazendo esse tipo de divulgação para o seu consumidor. E o modelo vai ganhando maturidade com isso. E aí, junto, essa camada que eram de blogueiros, do meu ponto de vista, eles se transformam em criadores de conteúdo que são menos conteúdos redigidos e são mais conteúdos audiovisuais, né? Com vídeos, com recomendação de produto, com review de produto. E aí acho que o grande desafio poxa, como que a gente consegue remunerar esse perfil de afiliado de uma forma adequada? E quando a gente olha para um site de cupom, para um player de cashback, a lógica aplicada no mercado, ela é intrínseca ao modelo desse perfil de afiliados, que é uma lógica de último ponto de contato. E, do meu ponto de vista, essa lógica ela faz todo sentido de uma perspectiva de atribuição à venda. Não estou entrando no mérito se não existem outras formas de análise para você avaliar a eficiência de campanha, incremento. Acho que tem outras formas dos anunciantes analisarem, mas de uma forma de remuneração, do meu ponto de vista, essa é a forma ideal, inclusive porque um player de cashback tem relação com o consumidor final, e esse consumidor final não entenderia se ele finaliza a transação através de um player de cashback, mas essa venda não é atribuída a ele, porque em uma análise feita, teve outra mídia que teve mais peso. Eu acho que existe um lugar no mercado que é de capacidade analítica para decisão de ROAS de cada canal, e existe um outro lugar no mercado que é a eficiência operacional do processo. Então, por isso eu entrei nesse ponto do modelo Last Click. Então é isso, o canal tem essa evolução, ele passa a ser cada vez mais importante dentro do pool de mídias do anunciante, tanto da perspectiva de share. Hoje em dia, muitos anunciantes nossos reportam para a gente que o tamanho de receita gerada do canal de afiliados muitas vezes é similar ao tamanho de receita gerada pelo Google, que sabemos aí que é a principal mídia do mercado, e de uma perspectiva também de maior eficiência de campanha, com uma maior rentabilidade, já que o custo está atrelado à venda, e com um fator adicional, que é o que eu acho mais importante para o canal, que é você ter uma venda que não é um espelho da venda do site. Quero dizer, você tem um e-commerce que 25% das vendas dele são proveniente da categoria de smartphones. Quando você olha para o canal de afiliados, vão ter afiliados que vão ser um espelho dessa categoria, assim como as mídias mais tradicionais, e vão ter outros afiliados que vão conseguir mudar essa lógica, vão conseguir ter ali 50% das vendas de uma categoria de nicho, como fraldas, como desodorantes, como pneus. Então, o canal de afiliados vem desse lugar de entregar para o usuário algum produto que não necessariamente ele estava em um processo ativo de comprar online. Para mim, o exemplo da fralda e do desodorante é perfeito. Assim, acho que eu convido a todo mundo que está nos escutando a fazer essa reflexão de, poxa, você não compra em todos os meses o seu desodorante no mesmo lugar. É uma compra que você tem menos fidelidade aonde você faz ela. Talvez quando você vai comprar um televisor ou uma geladeira, você faça um processo de pesquisa maior e essa compra tende a ser no ambiente online por uma questão de precificação. Eu acho que também tem um conceito aí de o usuário está sempre em busca do melhor benefício quando é algo de alto valor agregado. Quando é algo de menor valor agregado, o impacto proativo da mídia para o consumidor tem um altíssimo grau de importância no meu ponto de vista. Não, e você tem toda a razão, porque a gente fala aqui semanalmente o quanto que as relações de consumo elas evoluíram,
o quanto que o consumidor hoje ele está valorizando certas coisas que antes ele não valorizava, a questão da conveniência, do conforto, da comodidade, a questão de um propósito, tudo isso hoje em dia entra na conta e antigamente não entrava tanto, né? Quando você falou um pouco dos clientes aí da AWIN, eu percebi que vocês têm um hall de segmentos bem diversificados. Não é apenas Uhum. um segmento, vocês trabalham em vários segmentos. E quem nos acompanha aqui, nosso empresário, empreendedor que acompanha o Varejo SA Podcast, também é assim, é de vários segmentos também. Muda o seu argumento de venda do marketing de afiliados de acordo com o segmento? Como que você convence uma empresa a investir em marketing de afiliados ao invés de outras categorias de investimento de mídia? O seu argumento muda de acordo com o segmento ou, de maneira geral, a lógica funciona bem para todos os segmentos de varejo? De uma perspectiva assim, vai de posicionamento, de pitch de vendas da Avon, eu acredito que não tenha muita mudança, porque, no fundo, o que é a Avon? A Avon é uma plataforma que vai intermediar essa relação de um e-commerce com diferentes afiliados. Nós somos isso. E aí a configuração da plataforma tem um grau, também do meu ponto de vista, importantíssimo. O anunciante ter as categorias bem estruturadas na plataforma, o que leva ele a um caminho de pagar diferentes remunerações a nível de categoria, de acordo com as diferentes rentabilidades que ele tem por cada categoria. Esse anunciante também consegue ter um relatório de produtos dentro da plataforma, em que ele consegue alavancar especificamente a comissão de um produto que ele ou ele tem um investimento da indústria, ou ele tem maior margem e gostaria de alavancar, ou ele quer limar estoque, também gostaria de alavancar a remuneração. A gente consegue ter visão de perfil de usuário também, que para mim é um dado assim primordial da operação, e além do que é o usuário novo e o usuário recorrente, saber precisamente, esse consumidor fez uma compra nos últimos 30 dias, nos últimos 90 dias, nos últimos 6 meses, no último ano, acima de um ano. Então, de uma perspectiva de posicionamento da Avon para esse e-commerce, para esse varejista, para esse anunciante, a gente sempre gosta de ressaltar todas as possibilidades que ele tem de organização da plataforma. E aí a plataforma estando pronta para ele trabalhar com os afiliados, aí acho que a gente entra em uma segunda etapa, mais de gestão de conta com esse cliente, quando a campanha já é existente, e aí acho que aí sim vai variar bastante como que ele vai atuar com diferentes afiliados. Trazendo um exemplo dos anunciantes de moda, é um ambiente muito mais fácil de trabalhar com criadores de conteúdo, principalmente por ticket médio, né? Uma compra que, quando a gente vê uma roupa bonita, o processo de compra ele é acelerado, ele é um pouco mais impulsivo do que fazer uma troca de um aparelho telefônico, uma troca de um televisor, uma troca de um eletrodoméstico de alto valor. Então, o trabalho com o criador de conteúdo acaba sendo diferente. Alguma coisa que é primordial, eu acho que até está atrelado com acho que o penúltimo podcast que vocês lançaram com o Zimmermann da Pets, que ele traz um ponto muito relevante, que eu acho que tem total sinergia com o nosso canal, que é o consumidor está em busca de preço, da melhor oportunidade de compra para ele. Então, quando você está em um processo de compra de um televisor, esse criador de conteúdo, eu acho que ele é parte primordial do convencimento de qual vai ser a marca de televisor que você vai comprar, de acordo com a qualidade que é apresentada desse produto. Uma vez definida a marca, aí a gente entra em um próximo campo, que é em qual e-commerce que eu vou fazer essa compra. E aí, em um produto de alto valor agregado, o preço ou as condições de pagamento e as condições de frete são primordiais, né, nesse ponto. E aí tem um grau de complexidade adicional. Quando a gente olha no bottom line, na linha final, a rentabilidade de diferentes perfis de anunciantes, uma marca de moda tem uma margem líquida final muito maior do que um varejista. Então, existe um excedente financeiro para que esses investimentos em criadores de conteúdo seja feito de uma maneira mais adequada. Quando a gente olha para um grande varejista,
é muito importante que esse aporte, muitas vezes, seja proveniente da indústria. Porque, novamente, voltando aqui ao ponto inicial da linha de raciocínio, o, esse criador de conteúdo, ele está ajudando no processo de decisão de compra do consumidor final do produto, não necessariamente do e-commerce. Do e-commerce, ele vai também fazer uma divulgação, ele vai colocar os links de rastreio dele nos ambientes que ele estiver divulgando, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no próprio site que ele tenha, no próprio canal que ele tenha, mas, no fundo, o usuário vai estar fazendo esse processo comparativo entre os diferentes e-commerces. Então, aí, da perspectiva de execução de campanha, é muito diferente as diferentes indústrias que a gente trabalha, com certeza absoluta. Ah, legal, Luiz. Bom, você tocou num ponto que eu acho que é super importante para quem está nos ouvindo entender, né? A gente tem ali o criador de conteúdo, ou o que a gente chama de influenciador, conectando o consumidor aos produtos que ele deseja. E no meio Uhum. do caminho, a gente tem as plataformas, que a gente chama de canal. Pode ser o marketplace, o e-commerce, o que seja. Você acha que hoje em dia a plataforma ela tem maior ou menor relevância nesse processo do ponto de vista do consumidor? O consumidor ele está focado no produto, independentemente da plataforma, ou a plataforma ela faz parte desse processo de compra, seja por ela ter credibilidade, seja por ela ter uma navegação sem atrito? Qual que é o papel que vocês enxergam da plataforma nessa conexão entre o consumidor e o produto que ele deseja comprar? Não, ótima pergunta e bem complexa de responder. Eu acho que a plataforma tem um papel importante no processo de compra. Obviamente, quando um usuário tem algum tipo de ruído dentro do processo de compra dele, não conseguir fazer um login, não conseguir finalizar um cadastro, isso aumenta a propensão dele abandonar esse e-commerce, esse site especificamente, e concluir a compra dele em outro ambiente. É, mas, por outro lado, eu acho que sim, a gente tem o ambiente no Brasil ele é bastante competitivo, né? Você tem um grande pool de anunciantes vendendo produtos das mesmas marcas similares. Então, quando a gente olha para esse ecossistema de anunciantes relevantes, conhecidos, que o público tem confiança e credibilidade pela marca, eu acredito que em produtos de alto valor agregado faça muita diferença a precificação final aplicada. Obviamente, o processo de compra, para mim, do meu ponto de vista, é mandatório que ele seja fluido para o consumidor. Isso é o básico da operação para você não criar atrito com o seu usuário final. Também é verdade, trazendo aqui um ponto sobre o nosso canal, ainda mais partindo da premissa que a gente tem muitos players de cashback, que é curioso, né? Que a gente está falando sobre influência e talvez um ponto de reflexão relevante tudo é influência. Um banner de um player de retargeting faz parte da influência nesse consumidor. Não é um criador de conteúdo, não é um influenciador, mas ele faz parte da cadeia de compras. Não do ponto de vista de geração originária de interesse desse consumidor, mas do ponto de vista de agregar valor depois que esse usuário já está na jornada. Então, por isso estou trazendo esse ponto de cashback aqui, que muitas vezes a gente opera em momentos pontuais do mês aí com diferentes anunciantes, campanhas de 10, 15, 20, 25% de benefício para o usuário, e a gente vê, obviamente, um impacto muito relevante em taxa de conversão e incremento de ticket médio. Então, um consumidor que ia gastar X valor acaba gastando X mais 70% quando você tem uma campanha de cashback mais agressiva. E aí tem um ponto importantíssimo, também voltando a falar sobre o processo fluido. Uma coisa é a navegação do usuário dentro do e-commerce e outra coisa é quão rápido que esse usuário vai ter acesso ao benefício desse dinheiro de volta através de uma plataforma de cashback. Isso é muito importante, porque senão a gente gera mais uma camada de ruído entre consumidor e afiliado em questão ou consumidor e anunciante em questão. Então, também esse é um cuidado processual que aqui na EMI a gente tem com os nossos anunciantes, para que o processo seja adequado, para não sobrecarregar saque e, mais importante do que isso, para gerar valor na percepção do usuário final, para ele ter
completa noção de quando que ele vai receber esse benefício. Como que você analisa aí uma evolução no perfil dos afiliados? A gente tem visto, né, nos últimos anos que o mercado de marketing digital muda rapidamente, assim como os hábitos de compra das pessoas, o processo de compra das pessoas. Você que está nesse mercado já há algum tempo, você tem ah, uma visão clara do que tem mudado? Qual que é a tendência atual sobre o perfil dos afiliados? Sim, ótima pergunta também. O que a gente tem observado muito aqui na Aime são os anunciantes, por um lado, trazendo investimentos de outras frentes para o canal de afiliados, principalmente por conta dessa agilidade no processo de compra, né? A gente observa quando você tem uma campanha que você dá um desconto específico para um criador de conteúdo promover determinado segmento de produtos da sua marca. Ou quando você faz uma campanha com um cashback acelerado através de um banco ou através dos players, que a gente chama de core de cashback, né, que nascem sendo já players de cashback na sua origem. A gente vê um processo de menos impactos de mídia, e um processo de maior valor agregado na compra. Além de outros KPIs, como aquisição de novos usuários, ativação de usuários que estavam sem comprar acima da média da recorrência desse anunciante. Então, para mim, isso tem sido uma tendência muito grande nos últimos 2 anos, junto ao canal. E assim, também é importante reforçar que nesse processo de migração de investimento, um feedback recorrente que a gente recebe é do anunciante nos trazendo que ele readequa os orçamentos de performance que ele tem dentro do ecossistema dele, mas na linha final ele segue entregando um ROI similar ao que ele tinha anteriormente, mas gerando uma receita maior. Justamente pelo ponto que eu tinha comentado de você ter a capacidade de trazer um usuário que não necessariamente está na sua jornada. Para mim, isso é importantíssimo dentro do canal. E, novamente, vamos lá. Estamos no Brasil, então, tive meu celular roubado. Logo, tenho que comprar um novo celular. Essa é uma receita que ela vai acontecer em algum anunciante, mas ela é uma receita menos, de uma perspectiva econômica, ela é menos incremental, porque eu estou fazendo uma compra por necessidade. Então, esse usuário vai fazer uma busca ativa, ágil, e vai concluir o processo de compra dele. Muitas vezes esse processo acaba acontecendo em plataformas como o Google, na parte de shopping, porque você está fazendo um processo de comparação de preço. E que, do meu ponto de vista, é importantíssimo, inclusive para alimentar a nossa cadeia de tráfego e vice-versa. Muitas vezes, com criadores de conteúdo, a gente alimenta também a cadeia de outras mídias. Mas existe um outro processo que é o usuário não ter a necessidade específica de fazer uma compra, então ele não está em um processo de busca ativa, mas ele é impactado quando ele acessa uma plataforma como a de Melios, como a de Cuponomia, como a do Banco do Brasil, e vê uma campanha de 20% de cashback em determinado anunciante. Nesse momento que ele vê uma campanha de cashback agressivo, talvez ele não estava planejando fazer uma compra nesse anunciante, e como existe um benefício acelerado, tem aquela reflexão de eu não posso perder essa oportunidade. Então, você traz uma receita que não necessariamente existiria. Isso acontece a mesma coisa com criadores de conteúdo. E aí, voltando para o universo da moda, com moda a gente tem o criador de conteúdo, a gente tem muitos parceiros que fazem esses provadores virtuais, então vão até as lojas e ficam provando ali vários looks do dia. Eles têm um voucher que é atribuído a eles, então você tem um cupom ali que chama Luiz 10, Luiz 15, se eu fosse um influenciador no caso, e a cada transação que existe com esse voucher, a plataforma também consegue fazer um processo de atribuição através do cupom comprado, não necessariamente de um link de rastreio.
E aí acho que são duas camadas quando a gente vai para o universo de moda. A camada estética, de gostei dessa roupa e quero comprá-la, e a camada do benefício, para não fazer com que esse usuário comece a fazer um processo de compra mais alongado, incrementando o ad cost. Então, isso para o nosso canal também é muito importante. E acho que, tentando sumarizar todos esses pontos que eu trouxe, um ponto que a gente julga muito importante é sempre gerar essa receita no ambiente do anunciante. Então, aqui, quando a gente olha para o canal de afiliados, o nosso trabalho de conclusão de compra é sempre feito no ecossistema do e-commerce do anunciante. E também isso, do meu ponto de vista, é muito importante, porque o dado desse consumidor é sempre do anunciante, a gente não tem acesso a dado de usuário nenhum. O afiliado também não. Bom, afiliados, obviamente, de cashback tem um acesso de login do afiliado, tem o dado de order ID, de total price, para conseguir fazer esse repasse do benefício, mas não é uma compra que está acontecendo em marketplace, porque essa compra de marketplace tem um grau de complexidade, né? Porque muitas vezes o usuário que está comprando do anunciante A dentro do marketplace B, ele, ponto número 1, não tem a percepção que está comprando no anunciante A, então isso não gera valor para essa marca que está vendendo o produto. E ponto número 2, esse anunciante A não está ficando com o dado do usuário, esse dado do usuário do marketplace. Então, quando esse consumidor compra novamente, ele não sabe qual que é a relação do consumidor final com a marca, né? Se eu tenho, por exemplo, um televisor da Samsung na minha casa, e essas compras são feitas no ambiente da Samsung, a Samsung consegue ter visibilidade se eu tenho um televisor, uma geladeira, uma lava e seca, um celular. Então, ela vai conseguindo ter um processo de conquista desse consumidor através dos dados que deveria ser de propriedade dela. Luiz, eu acho que está claro para quem está nos acompanhando aqui o benefício para quem é um empresário, um empreendedor, que esse tipo de estratégia de marketing digital tem. Você tocou em vários pontos que a gente pode falar aqui que são vinculados à economia comportamental. As pessoas elas têm os seus gatilhos de consumo cada dia mais estudados, né? Isso não é um tema novo, mas está sendo cada vez mais aplicado nas novas tendências de marketing. A gente tem economistas que ganharam prêmio Nobel, como Richard Thaler, Daniel Kahneman, que estudaram muito como que as pessoas reagem a partir de estímulos. E eu acho que esse tipo de estratégia hoje tem utilizado bastante desses estímulos, porque realmente a pessoa vê um desconto, recebe uma orientação de quem ela segue, um influenciador ali que ela admira, e essa pessoa fala assim: olha, eu recomendo esse produto, e esse produto vai ter cashback se você comprar nas próximas 12 horas. Isso tudo acelera o processo, e realmente quem consegue criar boas estratégias, ter boas ferramentas, acaba tendo bons resultados. A gente tem acompanhado tanto que o e-commerce tem crescido no Brasil, o quanto que o brasileiro não só é entusiasta, mas ele está realmente comprando muito. E às vezes até a gente tem pesquisas próprias aqui da CNDL que a gente mostra que as compras por impulso elas estão aumentando. As pessoas elas têm reconhecido que a hora que elas perceberam elas já compraram alguma coisa, porque está conveniente, está fácil, está seguro, as ferramentas estão funcionando, o frete está cada vez mais rápido, os mecanismos de compra online têm propiciado muito disso. Qual que é a próxima tendência nesse tipo de estratégia? A gente está vendo que o consumidor está sendo cercado por tudo que há de mais complexo em termos de economia comportamental, em termos de ferramentas digitais, e o consumidor está sendo cercado pelas marcas e pelos anunciantes. Já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, o que você acha que vem de tendência, o que vem aí de próximos passos para que essas estratégias continuem sendo bem sucedidas? Ótima pergunta. Eu acredito que a inteligência artificial vai ser um canal importante dentro do mercado de afiliados. Eu sinceramente espero aí que em breve a gente tenha ferramentas para que o consumidor consiga se empoderar mais nesse processo de compra
e novamente ter menos impactos de diferentes canais, fazendo com que o processo de compra seja mais moroso e mais oneroso também para o cliente. Esses impactos de compra geram custos adicionais dentro de toda a cadeia. Então, eu realmente acredito que a IA pode vir aí para acelerar esse processo e eu espero que seja de uma perspectiva de envio de tráfego para esse anunciante. Eu, sinceramente, acho primordial que o ambiente de compra do anunciante, do proprietário do produto, seja ele a indústria, seja ele um varejista, continue existindo aí no longo prazo. Desde uma perspectiva de não criação de monopólios, como a gente consegue observar em outros mercados, ou semi-monopólios, né, por melhor dizer, mas mais do que isso, para o anunciante ter esse dado e conseguir trabalhar de uma forma mais eficiente perante ao usuário final, também do ponto de vista de comunicação. E aí, talvez trazendo um exemplo que eu gosto muito, e ele acho que pode casar com o que vai ser o futuro do mercado, assim como ele pode casar com a importância desses criadores de conteúdo e influenciadores. Principalmente quando a gente faz reunião aí com players da indústria, eu sempre faço uma brincadeira que provavelmente os meus pais, os meus avós, nos anos 60, nos anos 50, não sentiam falta de ter um televisor em casa. Não era comum que todas as pessoas tivessem um televisor em casa. Eu não sinto a menor falta de ter um aspirador robô. Então, não o tenho. Talvez a partir do momento que eu tenha um processo de compra de a cada 5, 7, 10 anos, sempre trocar o meu aspirador robô, porque isso entrou dentro da minha rotina de consumo. Então, eu também acredito que dentro do mercado de afiliados, tanto no presente com criador de conteúdo, quanto no futuro com novidades, com inteligência artificial, a gente possa caminhar para esse ambiente de, poxa, como que a gente consegue trazer um produto que talvez na venda inicial dele, para um anunciante, não é importante ter uma venda que entregue rentabilidade na primeira transação que é feita, mas você cria um novo hábito de consumo no mercado e você adquire esse usuário pelos próximos 40 anos, porque ele sempre ele vai estar fidelizado com esse tipo de produto dentro do ambiente dele. Acho isso uma ótima reflexão, é realmente por aí. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vê que o que ela já está entregando é eficiência, então se ela conseguir trabalhar na eficiência para levar tráfego ali para os seus pro anunciante, pro varejista, eu acho que sem dúvida alguma esse é o caminho, a gente tem percebido isso também. Você acha que o marketing de influência ele vai acabar ocupando um espaço de outras estratégias, ou você enxerga que a coexistência é o que realmente deve acontecer? Coexistência das estratégias de marketing de afiliados junto com outras estratégias de marketing tradicional? Eu acredito que ele vai coexistir. Eu realmente acredito na importância de diferentes players no mercado nesse processo de jornada. E aí talvez até a minha fala pareça ambígua nesse sentido, porque eu justo tenho falado durante o podcast sobre a importância de encurtar o processo de compra, e acredito nisso, eu acredito nessa importância. Por outro lado, vão ter processos de compra que são mais alongados pelos diferentes perfis das pessoas. Tem pessoas que vão tomar decisões mais rápidas, pessoas que vão tomar decisões menos rápidas. Então, para o anunciante, é importantíssimo você ter eficiência no seu ecossistema de mídias. E essa é uma conversa que a gente gosta muito de ter com os nossos clientes. De, olha, quando a gente olha de uma perspectiva de onde a gente está inserido, né, nesses departamentos de performance, de growth, de marketing, se a gente olha para os outros players do mercado, como o Google, como os players de retargeting, como o Meta, como o TikTok, como concorrentes indiretos, que de fato são, de uma perspectiva orçamentária, eu não gosto muito dessa ótica, porque, no fundo, do meu ponto de vista, eles são mídias complementares à nossa e vice-versa, nós somos complementares a eles de uma perspectiva de cadeia de tráfego. E aí eu acho que é trabalho conjunto das empresas, das mídias, junto com os anunciantes, entregar sempre melhor eficiência de uma perspectiva de rentabilidade. E aí você vai ter as oscilações de investimento nos diferentes canais,
de acordo com o que o anunciante busca. Uma parte positiva do canal é que a gente consegue entregar rentabilidade a nível de produto vendido. A gente consegue ter comissões diferentes a nível de produto, de categoria, etc., de perfil de usuário. E a gente consegue também, obviamente, trabalhar com diferentes perfis de afiliados, desde um player que está mais próximo ao final do funil de compra, como um site de cupom ou uma plataforma de cashback, até um player que está mais no começo do funil de compra, como um criador de conteúdo, um influenciador. Mas, poxa, como que a gente faz todo esse cenário coexistir? Porque eu não acredito em um universo que você tenha só uma única trajetória do consumidor entre identificação de um produto e processo de compra de uma forma tão ágil assim. Embora é importante trabalhar nessa melhoria de eficiência na agilidade de compra, mas eu acho que ela é um sonho um pouco utópico. A gente não vai conseguir acelerar, cara. A gente tem iniciativas que aceleram em momentos do mês essa camada, mas no longo prazo é importante essa coexistência aí de diferentes pontos de contato de mídia. Muito bem. Eu penso como você também. Eu acho que a coexistência acaba sendo bom para todo mundo e realmente impacta de maneiras diferentes cada consumidor. Luiz, já é parte final aqui agora. Queria pedir para você deixar uma mensagem para o empresário varejista que está nos ouvindo e que realmente ficou bastante curioso aí com essa estratégia de marketing de afiliados, que provavelmente talvez ele não use ainda. Queria que você deixasse uma mensagem para estimular, para mostrar o porquê que o empresário deveria considerar investimento em marketing de afiliados se é que ele ainda não investe. Maravilha. Acho que a primeira delas é de uma perspectiva de diversificação de mídia, porque no fundo o canal de afiliados, embora você tenha uma plataforma como a Avon, você vai ter 500, 1000 diferentes parceiros divulgando a sua marca de uma forma muito pulverizada em diferentes regiões do país e em diferentes momentos de jornada. Como eu falei, desde influenciadores, criadores de conteúdo, até players que estão mais próximos do final de funil. E a outra que eu acredito ser muito importante é a possibilidade desse anunciante trabalhar de acordo com a sua própria rentabilidade, de uma perspectiva de custo de venda e não somente de verba de marketing. Isso é uma coisa que a gente olha com muito carinho aqui na Ewing também. Poxa, quando você trabalha com uma mídia tradicionalmente a CPC ou a CPM, obviamente você tem um controle de rentabilidade de acordo com quanto você está investindo versus quanto você está vendendo. Mas, de uma forma geral, essas mídias estão impactando um usuário que já está buscando por um determinado produto. Quando você trabalha com um canal de afiliados, você tem um ganho de eficiência para esse usuário que não está fazendo uma busca ativa sobre determinado produto, embora também possa estar, acho que a gente tem esses 2 graus de impacto. E aqui, em terceiro lugar, a questão de você conseguir ter uma remuneração adequada com sua margem. Então, você é um varejista que trabalha com, não sei, 10, 20, 30, 50 diferentes categorias de produto. Tudo isso você tem a capacidade de configurar na plataforma e pagar comissões de 1% para o afiliado até 40%, 50%, de acordo com o seu interesse, o seu momento do mês, e balizando essa campanha. Isso também é importante dizer. A definição de payout ela é de propriedade do anunciante. Nossa equipe sempre vai dar um apoio de benchmark que o mercado está fazendo, quais são nossas sugestões, que a gente tem de estudo de crescimento dentro de casa, com campanhas que, você fez uma campanha de 20%, sua venda saiu de X para 7X. Obviamente, a gente tem esses cases, mas a decisão final da remuneração é sempre do cliente. E, obviamente, a decisão final de se vai existir ou não vai existir veiculação da mídia é sempre do afiliado. Então, você tem que ter um lugar aí equânime e justo entre as duas partes, principalmente. Muito bem, muito bem. E para quem quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho de vocês, Luiz, deixa os contatos aí da Ewing para que o pessoal possa conhecer um pouco mais. Muito bom. Acho que o nosso site já tem um passo a passo ali de cadastro, que é ewing.com.br. Então, fiquem à vontade para acessar o nosso site. E também vocês podem me procurar diretamente no meu e-mail, que é luiz.mansanaro@ewing.com, ou também diretamente no meu LinkedIn, que deixa eu só confirmar se é só Luiz Mansanaro. Um segundo. Isso, linkedin.com/in/Luiz Mansanaro, tudo junto. Podem me procurar por lá.
E vai ser um prazer trocar aí com todo mundo que tiver interesse em saber mais do canal, tiver dúvidas, e, claro, tiver interesse em trabalhar com a gente, com os nossos parceiros. Muito bem, Luiz, obrigado por compartilhar com a gente aí um pouco da experiência de vocês. Acho que ficou um tema bastante aí, interessante para quem é empresário e quer entender um pouco mais sobre essa relação de anunciantes com influenciadores, criadores de conteúdo, sites de mídia e tudo mais. Acho que esse é um tema que vale a pena se aprofundar. Obrigado por compartilhar com a gente. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí e pelo desempenho tão impactante no varejo nacional que a Ewing tem tido. Obrigado. Maravilha, obrigado a vocês por abrir essa porta e eu espero que o conteúdo seja de fato aí interessante para todos os ouvintes. Foi um prazer falar contigo, Daniel. Muito bem, muito bem. Conversamos com o Luiz Mansanaro, diretor de serviços aos anunciantes da Ewing, uma das maiores redes globais de marketing de afiliados. E se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejasa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.